Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no V de Vida Podcast. Tirar aqui a máscara, né? Protocolo de segurança, né? Meu nome é Nilson Juba e eu estou aqui com a doutora Vanessa, dermatologista, no podcast V de Vida. E nós temos o prazer de apresentar para vocês a nossa convidada, a doutora Paola Perini, médica veterinária, que vai nos falar dos nossos pets. Boa noite. A doutora é uma excelência. Nós vamos tirar agora a máscara, porque nós estamos aqui no nosso estúdio, recomendando todas as seguranças em relação ao Covid. Mas nós vamos falar a respeito dos nossos pets. Doutora, eu já tenho uma pergunta. Quem fala antes? Você, Nilson, ou eu? Eu acho melhor a gente conhecer a doutora, né? Porque pô, você conhece, mas eu não conheço. É verdade. Eu só sei que ela veio de Curitiba. Ah, não, mas a doutora podia se apresentar. Exatamente, verdade. Apresenta pra gente. Meu nome é Paola, eu sou veterinária, trabalho com reabilitação animal. Então, minha especialização é trabalhar mesmo com fisiatria, né? Não existe fisioterapeuta veterinário, então a gente acaba se intitulando como fisioterapeuta mesmo, mas é fisiatra, que nem médico, né? Médico fisiatra. Interessante, né? Eu trabalho muito com a parte de geriatria, porque a maioria dos pacientinhos são para reabilitação são idosinhos, né? E também muito pós-operatório, que também precisa de reabilitação pós-operatória. Então, é isso que eu faço. Sou aqui de Curitiba mesmo, trabalho com reabilitação há mais de 10 anos e sempre foi um prazer, né, trabalhar com os animais. Eu gosto também de trabalhar com cavalo, mas atualmente trabalhando mais com cães e gatos, né? Você... Pode perguntar, doutora. É que eu gostaria de apresentar mais dois convidados. Exatamente. Nós estamos com o Caco Antônio, que é o nosso convidado. Ele é um shih tzu bem querido, bem fofo, de 1 ano de idade. E a doutora Paola vai apresentar o nosso outro convidado. O Billy, foi como a gente se conheceu, né? Cuidando dele. Chegou numa situação bem difícil, né? E aí a gente conseguiu formar essa amizade, esse tempo aí, né? Acho que já faz uns 2 anos, acredito que sim, né? Mas por amizade, Juba, esses dois são muito parceiros. A doutora Paola e o Billy são, assim, impressionante a conexão que os dois têm. Eu acho que tem muita conexão mesmo, né? E você cuida dos dois, né? Não, o Caco nunca precisou de reabilitação. É um jovenzinho, né? A única cirurgia que ele passou até hoje foi de castração. Mas você que então, fez, espero que ele não, tá, né? A gente indica, né? Os colegas veterinários que fazem essa parte clínica, cirúrgica, porque a minha função mesmo é usar alguns equipamentos, algumas habilidades, algumas técnicas para fazer eles ou voltarem a andar, ou andar melhor, ou a fisiatria que você comentou. Fazer algumas coisas que eles faziam quando eles eram jovens ou quando eles não tinham nenhum problema que foi operado por causa disso, alguma coisa assim. Até mesmo tratamentos conservadores que não optaram por cirurgia e sim reabilitar sem cirurgia, né? Então, geralmente é para eles voltarem a ter a qualidade de vida que eles tinham antes de estar com alguma... algum probleminha geralmente de locomoção ou também neurológico. Geralmente é problema ortopédico ou neurológico, às vezes as duas coisas associadas, né? É bom que o Caco não apresentou, porque tem uma foto, né, doutor, que nós vamos mostrar aqui, do Caco aparecendo na escada. Ele não gosta muito quando a tia vai lá mesmo. Ele sabe que a tia vai cuidar do Billy, do irmão, ele fica só de longe. É porque assim, ele é neném, ele tem 1 ano. A doutora atende o Billy há 2 anos já. Então, o Caco, ele sai de perto e ele fica olhando de longe. É muito divertido. Olha, o Billy já é um senhorzinho, está quietinho, comportado. O Caco já quer sair daqui. Pode colocar ele no chão. Ele é territorialista, ele é macho alfa, né? Ele é. Então, assim, antes do Caco ir embora, porque daqui a pouco ele vai abandonar a mesa. Então, eu posso fazer uma pergunta em relação, assim, eu sou a porta-voz do Caco.
Então, o Caco Antônio está perguntando para a doutora Paola: doutora Paola, por que você recomendou tirar as minhas bolinhas? Porque agora ele está sem as bolinhas. Então, era justamente... muita gente em casa tem cachorrinho... eu não sabia, honestamente, mesmo sendo médica, eu não tinha ideia do quanto importante, o quanto sério, e por isso a gente leva um pouco na brincadeira, mas é um assunto sério e muito bom para quem tem pet, quem tem cachorrinho em casa. A doutora Paula vai explicar porque é importante mesmo fazer a castração. O Caco, na verdade, eu já estava comentando com a Vanessa sobre... castrar eles, né? O Billy é inteiro até hoje, tá? Ele está passando por algumas medicações hormonais, que ele tem alguns probleminhas hormonais, para daí ele tá tudo regular, né? Tudo ok para também passar pela mesma cirurgia de castração, né? É uma cirurgia muito simples, né? Pro machinho, dá para fazer já logo depois dos 7 meses já, que daí já tá com a maturidade sexual, né? Pode puxar só um pouquinho o microfone para vocês. Desculpa. Pode continuar. E aí, assim, o que mais recomendado, lógico, né? Quando está mais velho, pode ter vários problemas, como prostatite, câncer de próstata, câncer nos próprios testículos, né? Mas por que retirar esse testículo tão cedo, no caso do Caco? O que afetaria, né? Você me relatou que ele brigou na creche com outro machinho, e com certeza é por causa desse fato dele ser um macho alfa, territorialista, querer marcar o território, o espaço dele. No meio de uma creche é meio difícil, né, fazer isso. Então, gente, os dois acabaram... Quando eu fui buscar o Caco na creche dos cachorrinhos, que é Pet na Chácara, o nome dela, e daí falaram: olha, hoje você vai ter que conversar com a diretora. Parece coisa de criança, né? Cão-légio. Não sabia, não? Interessante. Daí eu fui lá, né? Fui conversar, bati na porta, eu já pensando, falei, o Caco, pensei no Caco, né? Billy não. Quando eu fui lá, a diretora me olhou e falou: Vanessa, agora você vai ter que castrar, porque o Caco brigou na escola, brigou com um cachorro, brigou com outro, ele quis namorar um cachorro, uma cadelinha lá, ela não gostou dele, e daí o outro já foi brigar com ele se meteu na briga, causou uma confusão na creche. Mas você sabe que além de tudo, a raça também é uma raça que é um pouco alfa, assim, vamos dizer, né, que são os Lhasas, Shih Tzus, enfim, esses cachorros que lá nos primórdios eram cãezinhos de guarda, né, então eles realmente defendem o território, defendem o dono, né, então são cachorros que se estão no colo, se ele está no colo da Vanessa, ideal não chegar perto, não fazer carinho, não estimular ele de nenhuma forma, né? E, assim, toda vez que eu chegava para atender o Billy, ele se sentia coado, se sentia invadido, e eu já percebia esse temperamento. Então, quando você falou, né, do caso da creche, né, do colégio, eu imaginei que seria o ideal já castrar, porque isso ia piorar para ele. Não vai utilizar, né, até por ser um cachorrinho comprido. Eu tenho muitos pacientes que tiveram hérnias de disco, né, nessa raça, por ser muito comprido, com as pernas curtas, cachorro de apartamento, de piso liso, de sobe e desce de cama e sofá. Então, o fato dele também querer subir nas cadelinhas, ou ele querer ter esses rompantes de briga, e tudo isso também vai prejudicar a coluna, com certeza, uma hora, né? Claro que o fato dele ser castrado agora tem que cuidar com o peso, né? Que a gente sabe que quando não tem mais essa parte hormonal, pode vir a engordar, então tem que cuidar com o peso, é a única coisa. Mas todos esses outros problemas agora, claro, pode acontecer dele ter uma hérnia de disco mesmo assim, mesmo não fazendo o ato de se contorcer todo em cima de uma fêmeazinha, né? Aquela curvatura que eles fazem. O fato também de não ter os tumores que ele teria na próstata, no testículo, com certeza não tira da vida dele o fato de um dia ele poder ter alguma célula tumoral, mas elimina muitas chances, então vale muito a pena, assim, sabe? Bom, gente, então a gente já aprendeu, né? Nossa, Deus. Se tiver um cachorrinho, se você resolver ser tutor de um cachorrinho, já castrar. Sem falar no xixi, né? Pela casa. Não vai ficar fazendo xixi em cima do teu sapato, em cima dos teus... em cada cantinho.
Você tinha algumas perguntas, produtora, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, a gente falou só de cachorro, mas, por exemplo, a nossa família, a gente ama gato. Porque o gato não é igual ao cachorro. O cachorro você tem que dar atenção. Mas o gato, as pessoas não sabem. Sabia, as pessoas, você percebe também, né? Que a pessoa tem um ódio com o gato. E eu penso assim, gente, o gato é o melhor animal do mundo para ter em casa. Porque você não precisa dar atenção totalmente e o bicho ele se vira. Na nossa opinião, no caso assim, da família. A doutora é apaixonada por na gato. verdade, eu sou uma mãe nova de gato. Faz 3 anos que eu tenho, 3 anos e meio que eu tenho gato, né? Eu era casada, meu ex-marido não era muito fã dessa parte que os gatos são bem mais invasivos, né? De subir na pia, ver o que você está cozinhando. Eles são ligeiros. Então, mas assim, eu consigo lidar bem com isso, assim, eles ficam bem separados dessa parte de não ter acesso a uma pia, mas assim, só de saber que as enzimas que eles têm na língua já são enzimas curativas, eles têm um poder assim de cura de bactérias, de tudo. Legal, só na lambida, na própria saliva. Então, só esse fato já me deixa bem tranquila. Claro que tem que ter vários cuidados, né? Para higiene e tudo, mas os gatos, eu tenho uma frase que eu acho muito importante assim, a gente falar, que é você aprender a amar sem dominar. Que acho que todos nós deveríamos ser assim, né? Porque a gente começa a amar alguém, já domina, já quer, né? Até, né? Com caso de humano, já olha celular, já é um domínio, assim, uma possessão, né? E o gato, você não consegue fazer isso. Não dá. Não tem como você... Você vai amar um ser que é independente e você vai respeitar a independência. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Espetacular isso daí, olha. Eu também achei. Porque, dominar. Veja bem, quando você está apaixonado por alguém, você está... Um relacionamento qualquer, né? Em qualquer relacionamento, há essa tendência. Não totalmente. A gente quer há essa dominar, tendência de saber onde foi, o que está fazendo. Exato. Ainda mais agora na rede não social. Tá nem aí, é bem que você falou, mas não que ele não sinta a tua falta, Exatamente. né? Muitas pessoas pensam, eu vou ter gato porque eu já trabalho o dia inteiro e eu viajo muito e meu gato fica sozinho. Não, ele vai sentir falta, ele vai ter todos os problemas de estresse que isso acarreta, né? Mas eles realmente são bem independentes. Isso, e eles não é a hora que você quer eles, né? É a hora que eles querem, eles vão lá e vão demonstrar o afeto, né? Mas assim, eles são seres muito sensitivos, sabe? Então, quando eu percebo assim, uma cólica, né? Vem um gatinho deitando em cima da minha barriga. Aquele dia que você não tá eles muito percebem bem, se eles você não se tá bem. grudam, eles percebem. Ó, eu vou te falar eles um negócio. limpam a energia, todo mundo fala que limpa a energia do ambiente, Exatamente. né? O gato, ele entende um outro aspecto, na minha opinião, também. Não tô falando espiritual, tô falando assim, ele entende essa coisa sensitiva, é interessante, porque a gente já teve quase 20 gatos. É quase 20, né, Rebeca? Falando aqui com minha irmã. Durante a nossa vida inteira, né? Então, assim, só que tem um negócio. Nós tivemos gato, porque a gente morava numa cidade do interior, em Minas Gerais, era um sítiozinho que meu pai tinha alugado. E era um sítio muito grande, 2.000 metros quadrados, era bem legal. E a gente teve 4 gatos ao mesmo tempo nessa época, e teve vários gatos lá, só que os gatos morriam por causa de cobra. E a gente já viu gato morrer de cobra, todo tipo, atropelamento, cobra, fugir. A gente já viu 20 gatos, eu tenho o quê? 20 anos, 26 anos. Então, dessa minha época, vida toda, da infância e da adulta, eu vi muito perder gato, sabe? E agora eu tenho gato até hoje. Sempre tem que ter um gato em casa. Uma das coisas é controle de pragas, isso é muito bom. Ainda mais no interior, assim, fora de casa. E essas coisas assim, às vezes você vê um bicho ali, barata, rato, essas coisas você tá vendo na rua, assim, às vezes na frente de casa passa um bicho, assim, eles pegam, isso é o mais legal do gato, na minha opinião. E uma das coisas que eu queria perguntar pra doutora Paola é a questão que é o seguinte, o gato, ele só entrar nessa parte que você falou, que o gato que ele te sente. Muitas vezes eu já vi, minha mãe tava contando que um dia ela tava lá pensando num problema da vida, minha avó tava com problemas no hospital e tal, o gato veio até ela, consolar ela, né? Isso eu queria te perguntar também, essa questão, entrando nessa parte do cachorro da doutora também, que é, eu sei o nome do cachorro? O Billy. Do Billy, não, do Caco, foi do Caco, o Caco que teve a castração. Uhum. A gente acabou de gastar, semana passada agora, castramos o nosso gatinho. Quando ele chegou em casa, ele chegou assim, cambaleando assim. Não era da roupinha cirúrgica? Então, ele não deixou a gente botar nada. Não deixou. A gente botou um cone nele, ele saiu correndo, eu juro pra você. Ele bateu eles com são o cone bem mais na parede. indomáveis. Né? O cone saiu voando. Eu tô com uma gatinha que ela mora em Guaratuba, aqui no litoral, né?
E de vez em quando ela vem lá, não tem centro de reabilitação, não tem quem faça parte de reabilitação, então de vez em quando ela vem e fica ali em casa, porque daí eu cuido dela e não tem como eu ficar me deslocando, nem a tutora, né? Aí é bem interessante, porque ela tem uma cadeirinha de rodas que a gente queria adaptar, porque ela levou um chute de um vizinho. Nossa. Foi uma coisa bem triste, assim, mas ela ficou com uma pata totalmente paralisada, e a outra pata ela consegue usar. Só que ela prefere arrastar a outra pata em vez de usar. Então, ela faz a reabilitação para a gente deixar essa pata mais usual, né? Para ela se equilibrar melhor, não prejudicar a coluna com o tempo. Ela é jovem, tem 3 anos. Mas é um fato bem interessante, porque assim, eu adapto cadeirinha de rodas em vários cães, assim, sabe? Eu trabalho com uma empresa, foi até assim que a gente se conheceu, né, Vanessa? Que ele tinha ficado tetraparético, a gente fala, né? Então, mas a história do Billy é que eu queria contar. Contar depois a gente conta essa história. Não, agora. Pode ser? Agora, eu só queria contar o lado, assim, o que o Billy sofreu, porque ocorreu a parte psicológica. Que a doutora já havia me explicado, da raça, que já é uma raça com uma predisposição a ter hérnias da coluna vertebral, ou então cervical, lombar, o Billy tem 5. Mas, na verdade, ele já andava mal quando eu estava na minha casa. E a minha mas casa pela idade, né? Ele já tinha 13 anos na época, né? Por aí. E ele já estava mal. Mas houve um assalto na minha casa, arrombaram, ele entraram. Estava lá, né? E ele estava sozinho em casa, porque eu havia saído para trabalhar. A casa era grande e ele estava sozinho. E eu tenho certeza que o ladrão deve ter chutado ele, porque ele late muito. Ele late bastante. E eu acho que... Eu acho. E depois de lá, não deu um mês, ele começou a piorar muito rápido, e o lado emocional, que a doutora Paula falou que foi piorando, ele levou um susto muito grande. Pessoal... Travou, né? Ele ficou tetraplégico, nenhuma das patas dele funcionava, nem a da frente, nem de trás, nada. Chegaram a te falar sobre eutanásia até, né? Sim. Sobre, o que aconteceu foi o seguinte, eu procurei vários lugares. Infelizmente, nenhum indicou reabilitação, a parte de fisioterapia. De fisioterapia não, então me indicaram direto cirurgias caríssimas. E também com um quadro agravante, né? Que podia, no caso dele... anestesia geral e tudo mais. Uma probabilidade dele né? morrer era muito grande. E então, assim, até me explicaram que a coluna dele poderia até necrosar e ele morrer por falta de músculo suficiente para respirar. Ou seja, ele ia morrer afogado, asfixiado. Quando acontece uma mieloencefalite, alguma coisa que pelas hérnias serem mexidas, né, pode acontecer. Que daí faz um edema, a medula incha e aperta dentro do osso e daí não passa circulação. Bom, resumindo, a situação do Billy estava muito crítica. Ele estava sem andar. Para eu fazer ele para fazer xixi e o cocôzinho dele... Você estava começando a ter problema na tua coluna, né? Eu tinha problema na minha coluna, eu tinha dor na minha coluna porque tinha que carregar ele numa toalha e levar fora porque ele não se mexia, então ele não saía para comer, nem para beber, nem fazer xixi, nem nada. E foi daí, quando indicaram um andador, né? Para ele ficar de pezinho. Antes disso, indicaram eutanásia. Disseram, mate o Billy. Ele está sofrendo, né? Mate porque ele está sofrendo e não tem condições. Já estamos há 2 anos aí, né, Billy? Voltando a andar e tal. E daí, o que aconteceu? Bom, claro, né, que a situação, a opção de matá-lo não estava no nosso cardápio. A cirurgia estava com alto risco dele morrer. Aí apareceu a doutora Paula. Na verdade é porque eu ajudo, né, presto serviço para o pessoal que faz cadeirinha 3D. Ela comprou uma cadeirinha, até já doou, né, essa cadeirinha. Era feia, era do Atlético, brincadeira. Aí a produção. Vou achar uma foto. A produção vai desligar o microfone dela. Tinha até o símbolo do capa, acredita? Tinha, era uma cadeirinha de rodas. Eu chamava de Ferrari por ser vermelha, porque, né, como coxa branca não tinha como admitir ter
Era vermelha e preta com o nome do Billy com o símbolo da CAP. Clube Atlético Paranaense. Uhul, furacão. Não, ela super empenhada com ele, acho que é o quê? Uns quase R$2.000, um andador desses feito em 3D. Então, super empenhada mesmo com o Billy, porque também era para dar uma qualidade de vida para ele, né? E aí eles me pedem, indicam, né? Quando compram a cadeirinha para fazer a reabilitação, adaptação na cadeirinha. E assim, toda a adaptação na cadeirinha eu começo fazendo a laser terapia, que é um dos aparelhos que eu mais uso, que é para estimular eles a produzir novas células, fazer as... Mas isso, assim, foi uma coisa absurda, porque foi a doutora em casa, o Billy sempre... Você pode deixá-lo em pé? Só para o pessoal ver? Olha só. E agora ele anda, assim, a gente começou a ele anda, Billy, a gente brincou com ele antes. É que ele fez a terapia agora também, né? Daí ele fica meio... não tô querendo. Vem, Billy. Vem aqui. É um pouco escorregadia essa mesa, mas ele anda super bem. Nossa, se é no asfalto, na grama, ele anda maravilhosamente bem. E eu sentia os reflexos neurológicos dele. Para ser tetraplégico, ele não ia ter nenhum reflexo neurológico, né? Que me deixou um pouco assustada por ter passado por alguns veterinários e não terem percebido que ele poderia voltar a andar por ser algum trauma, né? Por não investigar a fundo por que ele estava assim e achar só que eram as hérnias que, claro, pressionam o canal medular, mas poderiam fazer com que ele estivesse passando essa informação neurológica até os 4 membros, né? E aí ele não andava. O andador deixava ele mais travado ainda. Tipo, ele se sentia preso no andador. Antes dele ir pro chão, doutor, eu queria só te perguntar, talvez mostrar pra gente, se der pra mostrar, se não der a gente toca, continua tocando. Eu vi que você trouxe um aparelho que é o laser, né? Você tem como você mostrar pra gente a luzinha saindo, mostrando nele? Claro. Pega lá, Rebeca, pra ela a bolsa. Por favor. Billy, volta com a sua médica. Daí rapidinho você já mostra daí. Hoje ele tá assim, porque o aparelho ele dá 48 horas de analgesia, são anti-inflamatória, então ele fica meio dá a bolsa pra doutor Zé. Né, com uma analgesia, assim, entendeu? Mas o que é o laser? Explica pra mim, porque eu não conheço assim, eu tô realmente... A laser terapia eu conheci quando eu comecei a trabalhar com reabilitação e assim, foi o que eu achei mais fantástico de todos os aparelhos, porque a gente tem a eletroestimulação, que é muito comum ser feita na fisioterapia humana. Eles colocam, a gente chama de choquinho, né? Eles colocam para ser estimulado o músculo. Eu uso no caso de paralisia. Se ele realmente estivesse paralisado sem usar os músculos atrofiados, aí a gente usa bastante. Esse aqui é um laser portátil, é de uma marca italiana. Então é um laser o classe 4, um pouco mais avançado, mas tem laser assim no mercado nacional e tudo que faz um bom papel, assim, só não... digamos que a potência seja tão boa quanto as ondas, o comprimento de onda, tudo seja bem apropriado, só é mais... o que eu faço, por exemplo, a gente faz varredura, né, na coluna dele para reestruturar tudo que está degenerando, regenerar. Então, e parar, né, esses processos degenerativos, que daí sim ele ia ficar sem andar, sem ter os reflexos neurológicos dele. Aí o que a gente consegue nesse aparelho, por ser um aparelho por ser classe 4, ser um aparelho de não chega a ser de potência, que eu posso dizer, mas assim que o tempo, porque ele trabalha com joules por centímetro quadrado, e é assim que a gente trabalha a varredura, né, no caso da coluna. Fica como se estivesse pintando quadradinhos, assim, sabe? Com a ponteira do laser. Isso estimula ainda, né? Mas então, com esse aparelho, você consegue tirar a inflamação, ele fica relaxado, tirador. Tirador? Analgésico, tirador, anti-inflamatório e regenerativo, que é a melhor parte de tudo, né? Pois é, porque ele ele sempre ficava assim. Agora você pode perceber que ele está super relaxado aqui na mesa. E, tá no começo ele tremia. Então, a luz não pode olhar para a luz. Geralmente a gente usa agora não tem problema, mas quando eu tiver... quando eu apertar aqui o botão, enfim. Aí, o que acontece? A gente consegue fazer com que essa onda no local onde está sendo usada, são vários comprimentos de onda e vários hertz
de frequência, né? Então, essa frequência que faz a diferença. Então, por exemplo, eu vou fazer agora uma frequência que é para discopatia, que é o caso dele, de 40 Hz. Se fosse uma lesão de pele, por exemplo, uma inflamação de pele, daí seria mais de 1000 Hz. Então, esse aparelho ele já vem com esses protocolos inseridos, mas a gente tem como inserir e fazer toda essa mensuração, né? Aí ele calcula quanto que faz por tempo. Então, agora que eu calculei que é um cão de porte médio, ele está calculando 2 minutinhos para fazer esse quadradinho que eu vou pintar aqui, só né, um pedacinho. Mas uma pergunta que eu queria fazer. Eu tive um cachorro que tinha um problema assim, ele era muito velho, morreu no passado. Ele levantava a patinha e tremia assim. Aí eu fico pensando, se eu te contratasse, digamos assim, tipo, eu quero que você cuide dele, você ia passar esse produto nele e ele parar de sentir dor. Eu sabia que ele sentia dor. Tanto que ofereceram também uma eutanásia para ele e tal, mas ele morreu, graças a Deus, muito tranquilo. Ele chegou a falecer, mas ele estava com... Sem sofrimento. 18 anos, Rebeca? Ele estava com quase 20 anos. Ele era muito... Ele era grande? Ele era gigante, ele era grandão. Ele tá um pouquinho menor que o pastor alemão. Ele era muito grande mesmo, muito grande. A maioria das pessoas, quando me chama, é porque passou já por algum veterinário que indicou, né, fazer a fisioterapia. Às vezes, por exemplo, muitos casos de artrose, né? A gente não tem como fazer uma cirurgia de uma articulação que está com artrose, né? Então, e isso acontece muito em cães mais velhos, mas acontece. Eu pego bastante cão novo que luxou, teve um trauma e aquele osso realmente, se for fazer uma cirurgia, teria que ser para essa articulação parar de ser usada, né? Então, é muito interessante a gente poder usar esses tipos de aparelhos, modernidades, né? Medicina alternativa, para poder fazer. Muita gente pergunta, mas esse é aquele laser que tira tatuagem, a doutora tem um monte de que laser. tira muito pelo e tal. Não, esse é o laser de baixa potência, classe 4, que a gente chama de laser terapêutico, né? Então, ele é realmente para analgesia, ação anti-inflamatória e regeneração celular. Ele atua nas células como se fizesse todo aquele processo dos fibroblastos, de mitose celular, né? Então, onde é um lugar que não está mais ocorrendo essa mitose celular, não está mais se replicando, as células começam a replicar. Só um minutinho, só para o pessoal entender de casa, que é a regeneração de novas células. Porque a mitose, a replicação, tudo isso é no sentido da regeneração, para que a medula se regenere. Qualquer célula, no caso, pode ser até da pele, né? Que nem eu falei, a gente pode usar, que nem você falou do teu cachorrinho que tremia, né? Provavelmente ele tinha artrose nas articulações e sentia essa dor. Não sei se piorava no inverno, eu falo que a artrose piora no inverno. Se no frio eles ficam mais amoadinhos e tal. E por ter 18 anos, provavelmente ele tinha, né? A gente tem esses problemas degenerativos na coluna, na parte das vértebras, não falando de hérnia de disco, de medula, mas nas vértebras, mesmo nas partes ósseas, popularmente chamam de bico de papagaio, né? Eu consigo perceber a remodelação desses ossos que estão, assim, pontiagudos ou deformados, eles voltam a ficar. Então, a gente consegue perceber até isso, sabe? Fisicamente, palpando. O que eu acho importante, assim, até qual foi o nosso interesse, qual é o nosso objetivo em passar tudo isso? Que as pessoas entendam que não é só matar para resolver um problema dos animais. Isso é que eu achei, né? Eu achei muito, muito, essa experiência que eu particularmente tive com o Billy, a facilidade que as pessoas diziam, ou fazer cirurgias caríssimas, sabe, com um risco altíssimo dele morrer. Ele tinha uma das hérnias dele principal, que seria por causa de estar tetra, né? No caso, depois a gente percebeu que não, que seria mais por causa do trauma, por ele ter os reflexos neurológicos que estavam presentes. Mas o que as pessoas perceberam é que ele tinha, com tomografia que você fez e tudo, hérnia cervical, e assim, é um perigo maior, né, do que as hérnias no resto da coluna. Então, quando se trata de pescoço, é um pouco mais invasivo, né, e para a idade dele também era bem invasivo. Então, por ter essa alternativa, né, e não só pensar, ou ele faz cirurgia, ou ele vai ficar assim, ou faz a eutanásia, então tem uma outra opção que são as alternativas. Até a gente pode falar de outras
partes da medicina alternativa, que seria a ozonioterapia, seria também até magnetoterapia. Eu gosto muito de usar a eletroestimulação, que seria as correntes elétricas para estimular quem não voltou a andar, a quem sabe pelo menos mexer a musculatura e não atrofiar. Então tem várias alternativas para a gente dar qualidade de vida para eles, né? Então, o que eu acho assim também interessante é as pessoas que têm criança em casa. Então agora a gente está comentando bastante do caso do Billy, porque é um caso absurdo de lindo, né? Quer dizer, um cachorrinho, um super parceiro aí de vida, né, Billy? Que enfrentou tudo, defendeu todo mundo, a família inteira do bandido lá de casa. Era o herói, né? É o herói da nossa família, é um senhorzinho, veterano de guerra. Então, o que eu acho importante é que as pessoas querem ter cachorrinho. Eu quero ter cachorrinho, quero ter gatinho, moda, né? É moda. Nessa época de pandemia, essa é outra importância aqui do assunto do podcast, que é o benefício e o que acarreta ter um animalzinho em casa. Então, nós sabemos que o benefício é ter uma companhia dentro de casa, nós sabemos que é um serzinho que nos dá um amor assim, incondicional, tanto o cachorrinho quanto o gatinho. Nós estamos muito nessa, mas também passarinho, peixinho, qualquer pet. Coelhinho, né? Você fala disso, me lembro do fato de darem coelhinho de Páscoa. Enfim. Quer dizer, eu já tive já. Mas eu acho assim bem, importante. Se for para cuidar e tratar bem, né? Exato. O problema é achar que é brinquedo, né? O problema é achar que você... Já quebrou a perna comigo já uma vez. Comigo, com minha irmã, sem querer. Pois você tem um bichinho em casa, você tem que ser o tutor dele. Tutor dele significa, né? Ou o pai, ou a mãezinha dele. Mas estar aí para qualquer situação. Ele está com problema, está triste, ele tem sentimentos, ele fica ansioso, ele fica com medo, ele quer carinho, ele não precisa... Falar nos gastos, né? Que muita gente me pergunta, mas você faz a sessão de fisioterapia, mas quantas sessões precisa? No caso do Billy, eu não penso em dar alta para ele. A Vanessa vai, enquanto ele tiver vida, vai estar me pagando. Então é um gasto, entendeu? Você vai querer que ele retroceda, que ele volte a ficar... não é justo com ele. Não, então enquanto... Enfim, às vezes dá vontade de abraçar a causa e ter um monte de bichinho, mas você vai conseguir dar essa mesma qualidade para vários, né? Então são várias coisas que as pessoas esquecem na hora de achar que é um brinquedo ou que é, eu vou comprar esse cachorrinho pro meu filho, né? A gente acaba vendo muitos cães abandonados, que dá assim, eu tenho uma amiga minha, não é colega, ela não é médica, mas é uma amiga minha, que ela trata dos cães de rua. Ela cata os cãezinhos, é como uma ONG, E então eu penso assim, por que ter um cachorrinho, por que ter um bichinho e abandonar depois? Por quê? Então não tenha. Ou na primeira dificuldade já sugeriu eutanásia, né? Exato. Acontece muito mesmo, a gente vê muito isso em clínica. Então eu acho assim, está disposto, é uma época de pandemia que agora tem os cuidados em casa, com as pessoas em casa também, né? Quer dizer, eu não sei quanto que você já viu disso, mas cachorros, por exemplo, não morde, não se preocupa que não morde, ele é mansinho, ele é tranquilo. Então, eu tenho um caso de uma paciente minha, que é uma criança que estava descendo a escada e o cachorro estava deitado, era um cachorro grande, eu não lembro a raça, mas era um cachorro grande. E amigo da família, assim, de longa data, não era um cachorrinho desconhecido. E ele estava dormindo no final da escada. Essa criança estava descendo e nós achamos assim que provavelmente essa paciente minha, da família, que da família, o cachorro grande, o cachorro estava dormindo e a criança estava descendo a escada. Eu imagino, aí eu gostaria de dar a tua opinião. Eu imagino que o cachorro devia estar sonhando com alguma ameaça para ele ou alguma coisa assim, porque quando a criança desceu e sem querer esbarrou na pata dele e ele acordou assustado e mordeu o rosto da criança. E a criança, como é que eu sei? Porque a criança foi até a minha clínica e nós tivemos que suturar o rosto todo, foi uma meia-lua.
Na verdade, eu acho que é a brutalidade que as crianças chegam, assim, os pulando. Não estão acostumados com isso. Talvez se fosse uma criança que morasse com ele estaria já acostumado sempre, né? Então desceu a escada, saiu, pulou, entendeu? No cachorro, achando que o cachorro era almofada, porque às vezes parece mesmo, que esse cachorro bem peludo parece uns... a criança não tem noção, né? Então eu acho que foi falta de noção da criança, infelizmente, por achar que o cachorro é bonzinho e que não vai morder, mas se eles se assustam, às vezes até fatal, né? Eu acho assim, pois é, porque se aquela mordida que aconteceu no rosto da criança, né, tivesse atingido os olhos, ou então uma carótida ou no pescoço, pode fazer uma hemorragia e a criança morrer. Então, eu acho assim muito importante deixar claro que isso você falou com uma clareza muito importante, se a criança não mora na mesma casa que o cachorro. E nesse caso, realmente era a neta que foi visitar a avó e o cachorro era da avó. Então, é melhor deixar o cachorro longe da criança se ela não mora com ele, é isso, né? Eu tenho um caso bem interessante sobre isso. Eu tinha um pitbull, e daí pitbull sabe como que é, né? Todo mundo tem muita história, né? Mas na verdade eles são com gente, fora o Golden Retriever, é o segundo cachorro mais tolerante. Então, eles estão usando muito pitbull hoje em dia para aquelas crianças esquizofrênicas que têm essa ansiedade em apertar, em se contorce, né? Então, é uma boa terapia canina. São cães terapeutas para isso. Mas eu lembro que, assim, quando... eu fiquei grávida, minha mãe soltou uma muito assim, sabe? De quem não tem essa ideia do pitbull, né? Ai, agora você vai ter que se livrar desse teu pitbull. Você tinha um pitbull? Porque ele vai morder o neném e não sei o quê. Eu tinha certeza que isso não ia acontecer, né? Tanto que nunca aconteceu. Eu tenho fotos do meu filho, o neném, em cima dele, deitado, fazendo ele de almofada. Porque são cães bem... e assim, ele percebeu que, de repente, saiu da barriga e apareceu o neném ali, né, na casa. Então, era um neném que ele tinha que proteger, que ele tinha que cuidar e tudo. E, ao mesmo tempo, eu tinha um Lhazinha, igual o Caco, que... Na primeira vez que uma criancinha, assim, bem bebezinho, de 2 anos, foi visitar a gente, ela grudou nos pelinhos, porque daí como os pelos são compridos, eu acho que é que nem puxar cabelo pra gente, sabe? Dói. Então, ela grudou os dedinhos na hora no rosto. A sorte que era um Lhazinho, então os dentes são pequenos, fez um ferimento pequeno, né? Mas não acho que o pitbull tinha feito isso mesmo sendo uma criança que não fosse da casa. Então, depende muito da raça. Realmente, os Shih Tzus, Lhasa, Maltês, até mesmo os Pinscher, são os que eu sinto que são os mais difíceis. As pessoas perguntam, nossa, mas você atende sem focinheira, o cachorro está com dor. Eu não uso focinheira. Para fazer terapia, para mim, tem que ser... não vou tirar sangue, não vou fazer nada invasivo, né? Algo que é para relaxar, mas eles, a primeiro momento, eles sempre têm um receio que, né? Já não uso o jaleco branco, que tem a síndrome do jaleco branco, mas primeiramente eles sempre vão achar que você vai fazer alguma coisa mesmo, porque eles já vêm passando geralmente por alguns veterinários quando chegam até a mim. Mas aí, assim, a primeira coisa que eu penso cachorro pequeno, é um Pinscher, um Chihuahua, é um Lhasa, é um Tectel, né, o Dachshund, são as raças assim que eu fico um pouco mais de receio de chegar com mais calma do que os grandes. Se eu chegar num pitbull, num dog alemão, num pastor, qualquer cachorro grande é muito mais... Agora eu vou te contar uma coisa. Acredita? Muito mais tranquilo mesmo. No estágio de pediatria, uma das recomendações, quando nós fizemos na residência, era dar de presente para a criança um animal. Olha que legal. Sim, e daí algumas mães, isso me fez lembrar porque você falou da sua mãe, e no consultório algumas avós chegavam para mim e diziam, escute, mas o meu netinho vai engatinhar e esse cachorrinho vai lamber. E vai lamber a boca do meu netinho. Ele vai engatinhar no mesmo lugar onde o cachorro passa a pata. Né? Ou então assim, o meu filho sempre fez isso, nunca usou antibiótico na vida. Ou então... a lambida do cachorro, quer dizer... Então, não pode, assim, quer dizer, a ideia inicial é que desenvolve na criança
aquela... Sim, mas emocionalmente desenvolve na criança o fato de você cuidar, de você dar comida, de você ter uma certa responsabilidade. Claro que a responsabilidade é do adulto, mas a criança vai acompanhar. Fez cocô, tem que limpar. Tem que limpar. Mas você sabe que você falou isso de aula de pediatria, mas assim, recentemente um amigo falou que ele, não sei se ele leu num livro ou em algum site, alguma coisa que disse para ele que ele queria ter mais responsabilidade, daí que ter um cachorro, adotar um animal, traria isso para ele, que a ideia dele era conseguir economizar mais dinheiro e tudo, daí você pensa, nossa, mas ter um cachorro vai gastar e não economizar, né? Mas a ideia era essa, assim, essa responsabilidade, esse todo dia ter os horários, né, que você tem que alimentar o seu animal, que você tem que cuidar dos medicamentos e tudo mais. Sim. Então, desde Cachorro, criança é bem importante. cachorro é um coach, então. Não, mas não, olha, você falou... Não, Juba, você falou uma coisa muito certa. Cachorro é um coach. Porque, na verdade, o que acontece? Quer dizer, a gente estava falando da responsabilidade que a criança acaba adquirindo em cuidar de alguém, de um ser. Segundo, imunidade, porque os bichinhos, as bactérias que tem na boca do cachorrinho, vai ter da criança, vai ter dos adultos, ou seja, um cachorro de casa. Então, se ele lamber a boca de um neném, não, olha, isso algumas pessoas vão olhar para mim e vão fazer aquela cara. Ui! É um negócio complicado. Ui, e olha que foi assim com os meus filhos também. É mesmo? Nós tivemos sempre cachorrinhos e era assim, eles abraçavam, dormiam, daí às vezes o meu filho estava dormindo no chão, o cachorro vinha lamber. Exposição às alergias, né? E nunca houve problema. Agora, claro que não vai deixar um cachorro de rua lamber o neném. Porque você não sabe a procedência, né? Mas se é um cão medicado, desverminado, vacinado... Exatamente. E que até mesmo você faça uma profilaxia dentária anualmente, que a gente acaba fazendo todos esses cuidados, assim, né? Ter um antipulga mensal. São cuidados que você tem que ter para ter um bichinho. Hoje em dia não existe... Com certeza. Vou dar banho de criolina por causa que o cão está com infestação. Se chegou a ter uma infestação, como que você deixou isso acontecer, né? Então, para começo de conversa, os cuidados envolvem isso, você ter todo um gasto mensal mesmo. Mas agora eu tenho uma história. E é com o Billy, nem sei se você sabe. É uma história de que o Billy, quando veio, ele é gaúcho, ele nasceu no Rio Grande do Sul. E nós fomos buscá-lo no aeroporto. E ele estava no terminal de cargas, lá no aeroporto, e nós fomos buscá-lo. Mas ele estava, do criador dele, com diagnóstico de micose. E daí perguntaram, você quer trocar o cachorrinho porque ele está com micose? Nós falamos, claro que não. Se nós escolhemos desde lá, tratar, né? Vamos tratar. Agora não é trocar o cachorrinho. Mas você que é médica aqui de humano, imagina. Eu tenho muita história de canil, hein, pra gente contar. Depois lembre que a gente vai falar umas histórias. Pois é. Mas daí nós pegamos o Billy e falamos, traz o Billy assim mesmo. E nós vamos tratar aqui. Muito bem, o Billy chegou. E a minha filha abraçando o Billy, a moça que trabalhava lá em casa abraçando o Billy, todo mundo abraçando o Billy. Neném é muito fofo, né? Neném é muito fofo. E eu viajei. Eu fui para o congresso de dermatologia e deixei o Billy e minha família para ir num congresso. Foi em Brasília. E eu estava lá em Brasília, liguei e todo mundo dizia, ele não para de se coçar. Ele está andando de 4 com as perninhas abertas para coçar a barriga no tapete de casa. E nós estamos dando banho e banho para ver se melhora e ele não melhora. Bom, resumindo a história, no segundo dia que eu liguei, eu perguntei, como é que está aí? Todos se coçando. Ou seja, sarna, não era fungo. sarna e não era fungo. Ou daí, claro que em humano eu consegui diagnosticar. Eu olhei, eu falei, bota a barriguinha aí que eu quero ver como é que tá. Sarna. Sarna. Todo mundo pegou sarna. Todo mundo. E, só você então, que não, que o porque eu congresso viajei, te né? salvou. O congresso. E daí, na verdade, tratei os humanos, mas eu não sabia tratar o cachorro. Não, porque é totalmente diferente. Nossa, mas a Totalmente famosa diferente. ivermectina, tem Sim. muitos remédios, né, hoje em dia. Ele tomou ivermectina, mas a clínica, isso que eu queria deixar também registrado no nosso podcast, porque a sarna em humano é fácil.
em áreas quentes, em abdômen, na parte de axila, nos dedos. Em cães também é bem específico, assim, patas, orelhas. Mas aquela crosta de orelha, ai, preta, aquela né? crosta, Essa demodece. eu nunca vi. Eu nunca tinha visto. Nossa, também não. Já tive bastante cachorro. Pois é. Então o cachorrinho ele forma aquela crosta, né? Mas provavelmente ele tenha passado por alguma baixa de imunidade muito grave, assim, no canil, para ele ter já de filhote já vindo assim, sabe? Que coisa, né? Então, eu tenho bastante história assim de canil, cachorrinho que vem com problema de estar mancando e o diagnóstico com certeza foi congênito, provavelmente, sei lá, uma cruza de familiares, né? E daí agravou, e daí desde filhote já tem uma necrose séptica da cabeça do fêmur, que é bem comum de encontrar em pequenos animais, uma luxação de patela já desde que nasceu, né? Uma conformidade de membros também totalmente com desvios angulares, enfim, deformidades ósseas muito graves, assim, de canil, às vezes até de desnutrição, de maus tratos, de muita coisa assim que vem. E daí a pessoa pegar e dizer, olha, o ortopedista me falou que esse problema que o cachorrinho veio é congênito, era bom avisar aí o canil para vocês não cruzarem mais, né, esse pai com essa mãe, ou o que aconteceu. E a pessoa diz, você quer que eu troque? Daí você fica pensando, vai trocar esse... E o cara vai fazer o quê com esse filhote, né? Então, é bem complicado, assim, né? Toda essa parte de canil, assim, acontece muito. De já ver com o canil, do canil com a doença, que a gente pensa assim, vou comprar, né? Vou pagar. Uma grana. Eles ganham muito bem para poder dar uma vida de princesa ali para as matrizes, né? Vamos dizer, para os machos fazer a inseminação, fazer do jeito certo, como deveria ser, né? Mas não. Tem muito caso de denúncia, muito caso de canil fechando, de problema assim que você sanitários, vê que... né? Uma sarna, ele vir com sarna e ainda dizer que é fungo, é porque nunca tratou. Nunca tratou. O que você ia comentar? Né? Então, isso que eu ia perguntar, uma coisa que talvez muita gente aqui do podcast quer saber. Se alguém perguntar para mim sobre ódio, se o ódio tem alguma imagem, eu lembro na perninha tremendo do Pinscher. Por que o Pinscher ele parece assim... Ele parece endiabrado, assim. Eu digo que é uma defesa. Porque o Pinscher junto com o Chihuahua, se eu não me engano, são os menores cães. A melhor descrição. O bicho fica endiabrado, doutora. Eu já fui atacar várias vezes, doutora. Você sabe que tem uns Pinscher bem amorzinho, assim. Eu nunca vi, deve ter. Que são bem bonzinhos, mas tem uns que são bem bravos. Eu vou dizer, ele vem, aí ele tá, ele se estica, seria um Pinscher. E aí a perninha de trás dele, doutora, ele fica tremendo, assim, tipo o celular vibrando, assim. Acontece. Não, e o pior, na minha infância, meus amigos falavam que eu tinha TPC. Tensão pré-cachorral, porque eu senti um Pinscher chegando, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Tem algumas cicatrizes na mão, é de Chihuahua, Pinscher. Só atrás de mim, doutora, só atrás de mim. Era justamente porque você não gostava dele. Não sei, mas eu sempre gostei de cabelo. Mas dá pra se impor também, sabe? Dá pra se impor, aquele olhar que você dá pra filho, assim, verdade. Aquele olhar que você dá pra filho que tá fazendo peratice, na casa dos outros você não quer fazer nada ali na hora, você só olha. Esse olhar funciona com os animais também, eu só aprendi a não precisa ser o seu animal, assim, se você olhar assim... Mas como é que faz esse olhar? Se você olhar para o Pinscher com bastante firmeza, assim, tipo, você não vai me assustar, eles vão baixando a bola, mas é o que menos baixa mesmo. Tem alguns linguicinhas que são bem terríveis, assim. Tem que ter algumas precauções. Por exemplo, pegar do chão, tirar as patas do chão, é uma afronta para eles. Então, pegar no colo do chão... É melhor o tutor te dar no colo, sabe? Tipo, não você pegar no colo dele. Nunca também. É gente, invasivo. mas eu vou numa casa que quem estiver escutando aqui sabe de quem eu tô falando. Tem um Pinscher? Não é Pinscher, por favor, quem está escutando... Não, eu não sei direito. A raça, mas é uma raça pequenininha, com pelo duro. E cada vez que eu vou visitar essa família... Me desculpem, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Ele escolhe bem a retaguarda. Enquanto você está de frente, tudo bem. Quando você vira de costas, aquela cadelinha pequenininha assim, faz titi. E parece uma injeção. Se você está de saia, dá um pim. Assim. Parece uma injeção. E daí eu olho e falei, ai, que dor.
porque parece uma injeção bem atrás, assim. Deve ser No chihuahua. bumbum. Chihuahua tem muito No disso bumbum. também, mas eu acho que é uma defesa deles que deve vir assim de herança, né? Vir hereditário, porque tem cachorrinho que nunca sofreu. Desde que Pfizer, cachorro. Desde que tem um mês, é super bem cuidado, super bem tratado, que nem o Você tá hoje, hein? Hoje tá... Desculpa. Não, mas sério, eu acho que é uma memória, assim, dos ancestrais mesmo, sabe? De defesa, como quem eu sou pequena, eu preciso me mostrar voraz, preciso me mostrar muito bem, porque os cachorros grandes não fazem isso, né? Eles não vêm ter. Então, eu acho que os pequenininhos, eles fazem isso para se proteger, porque se alguém pega e amassa, né? Que nem é fofinho, vou amassar, vou apertar, eles se machucam de verdade. Então, eu acho que deve ser, né? Deve ser Agora, se mesmo. tem uma coisa que eu observo bastante em consultório com os cachorrinhos, e também tem gente aí que pode estar se identificando com esse problema. Mas eu vou contar o meu problema, né? Que eu não consigo ficar perto de cachorro de pelinho duro e pequenininho, como chihuahua, ou então pug, ou terrier, como um bull terrier, que o meu filho tem. Nossa, legal. Me dá muito... Nossa, ela é linda. Mas é que o pelo cai mais, né? Esses pelos longos, que nem o Billy, o Caco, eles não caem, eles crescem que nem cabelo. Então, pra você... parece que não, né? Que, vou ter um cachorro peludo, vou ter pelo... Agora, os bulldogs, os pugs, os... soltam pelo muito. Os tequel, qualquer um desses de pelo duro, né, que nem você falou, os pelos curtos, eles são que nem pelo mesmo. Então, eles estão toda hora sendo substituídos, então cai muito. E às vezes entra no nariz duro mesmo. Mas pior que gato é a mesma coisa, porque eu já tive gato com pelo duro, e o anterior que eu tinha que fugiu, pelo branco. De pelo longo. E o que eu tenho agora é mais longuinho, mas eu já tive um Maine Coon, que era um pelão mesmo assim, o bicho e não muito... cai tanto, né? Porque cresce, vai alongando, os outros não vão se substituir. O Caco e o Billy convivendo comigo sem problema algum, porque eu tenho uma boa de uma rinite. Então, quando eu percebo, sim, eu tenho uma rinite bastante grande, bastante forte quando vem a crise, e com eles não. Então, isso também é uma outra sugestão para que, olha, pessoal, quem tem rinite, né, que fica lá coçando o nariz o tempo todo, ainda mais essa fase. E não é só rinite, quando dá alergia assim, são os olhos, é tudo, né? Pega tudo, pálpebra, nariz, dá coceira na garganta, até no ouvido. E sem contar que às vezes pega a pele também, mas aí já é uma coisa mais grave. Agora, na verdade, na hora de escolher tem que ser de pelo pet, longo. Exatamente, se vê, isso é uma informação importante. Na hora de escolher um pet, que escolha de pelo longo. Porque é visível, assim, a diferença das crises de rinite, né? Os próprios poodle, que tem aquele pelo que é enroladinho, né? Não parece tão longo, mas eles não caem quase, o pelo deles. É verdade. O poodle é um outro também que corria atrás de mim. Eu juro pra você, eu pinche de poodle, muitos. Né? Ai, nossa, eu acho que eles devem ter visto assim, ó, lá vem um que não gosta da gente, vamos pegar ele. E o meu irmão até hoje corre. Na verdade, em mim corre até hoje, mas os de rua. Mas o do meu irmão, esse cachorrinho aqui, direto que queria pegar ele. Faz o mês passado, quase pegou ele. Então, assim, uma coisa que eu acho, dermatologicamente falando, que eu percebo bastante, eu já peguei várias crianças que gostam de dormir com seus pets. Eu gosto de dormir com eles. Mas que gostam de dormir com seus pets e não prestam atenção, não levam regularmente ao médico veterinário e desenvolvem fungo mesmo, desenvolvem mucosa, fungo na pele, a micose. Então, o que acontece? Eu já vi pacientes chegarem no meu consultório, menininhas, crianças pequenas, uma linda de uma menina e cheio de rodelas avermelhadas numa face só, hemiface, na metade do rosto. Era onde tinha contato. Então, exatamente. Então, ela chegou no pescoço, você imagine as rodelas vermelhas no pescoço, na bochecha, nessa região, até na testa. Hemiface. Como é que são essas rodelas? Elas normalmente têm o centro mais claro, os bordos mais avermelhados, coçam muito e parece que os bordos são mais vermelhos, mais rubros. O que acontece é que isso coça e a criança dormindo passava a unha. Então ela chegou no consultório com pus, saindo pus, ou seja, tinha fungo mais bactéria. E da onde? Assim, né? um longo
tempo, né, de Longo tratamento, porque é pelo menos 6 meses, 1 ano, né, para tratar, para poder eliminar um fungo, né? Você deve saber dizer melhor. Não, da criança é mais rápido porque dá para fazer via oral, é mais rápido. Mas o problema é tratar a causa. A criança não queria de jeito nenhum, não podia dormir sem. É só tratar o animal também, todas essas medicações que tem a disponibilidade da gente, tem a disponibilidade dele, só que teria que ter feito isso não como tratamento, e sim como sempre a prevenção, sempre prevenir. Por isso que o recado que eu quero deixar bem claro aqui, devido a ter tantos pacientes com problema de pele, com micose, etc., por conta disso, de criança principalmente, é que os pais das crianças que têm cachorrinho levar regularmente para ver se existe ou não alguma dermatite, já que a criança dorme com o cachorro. E só de ter a informação de que tem medicação, não precisa nem ser via oral, Puron, né? Olha, eu acho assim, fungo tem muito a ver com a imunidade, então manter eles, esse negócio de dar banho toda semana, tem que cuidar um pouco, que o ideal era que fosse de 15 em 15 dias, porque animais têm proteção no pelo, né? Com certeza. Mas, claro, vai dar banho toda semana, vou dar um banho em casa, vou deixar secar no sol. Vai dar fungo, sabe? No pet shop tem máquinas que não é o investimento que o pet shop faz em secar direito a orelha, geralmente começa em orelha abafada. Então, o fungo é oportunista. O que aconteceu para aquele fungo estar ali naquela casa, naquela criança, naquele cachorro? Então, o que você fez? Você ficou deixando o cachorro molhado depois ele subir na cama? Aí não dá. O cachorro que está em cima da cama é um cachorro pet, não é um animal de rua, né? Então, ele tem que ter todo mês um antipulga caro, não vou dar um banho aqui com um sabonetinho. Não, ele tem uma pipeta, um via oral. Hoje em dia tem muitos via oral que, para mim, assim, soluciona até alergia de cachorro, sabe? Então, tem que ter essa noção, né? Que você vai ter um gasto mensal, semanal, né? Eu vou dar o banho em casa porque não preciso gastar com banho. O pet tá lá para isso, para dar aquele banho especial que seque direitinho o pelo do seu cão, não deixe nada úmido. Agora, eu nunca dei banho em casa também. Não, você vê. Fica úmido. Mesmo que a gente use secador, fica a umidade. Assim, lá eles usam soprador antes. E qual é a recomendação que a gente dá? Por exemplo, vai o pessoal no verão, vão para a praia, vão se divertir, vão para a piscina. E daí, o cachorrinho entra na piscina também. Não, no caso só dos humanos agora, por exemplo. O que eu quero dizer como batem as informações. Vai na piscina, fica o dia inteiro com o biquíni molhado. E fica as meninas com o biquíni molhado, cria fungo na vagina, por exemplo. As crianças podem... pode ter corrimento vaginal. A candidíase, né, é uma oportunista de... É fungo ou é bactéria cândida? Fungo. Então, é um fungo oportunista então, isso de imunidade que eu estava comentando. Quer dizer, você não trocar o biquíni, a parte de baixo do biquíni, ficar muito tempo. Isso cria fungo. Você está em cima do cachorrinho, está na praia, daí encosta nele sentando nele, por exemplo? Olha, eu nem chego nesse ponto. O que eu quis dizer é mais de umidade e calor. Pegar no colo? Não. Esqueceu o cachorrinho agora. Não, eu só quis dizer a similaridade. Molhado, assim como a orelha molhada de não ter lavado direito o pelo do cão, a criança ficar, ou adulto mesmo, ficar... Exemplos, assim, similares de pessoas, como a doutora acabou de falar, de criança. De canino. Aí, agora, no caso daquela que dormia com o cachorrinho e acabou pegando a micose do cachorrinho, daí com certeza foi de contato e, assim, eles não perceberam que o cachorro estava antes da criança, eles só foram perceber depois que a criancinha já pegou, né? Mas, por exemplo, outra situação de ficar molhado e úmido, porque fungo precisa de ambiente quente, né? E úmido. Na verdade, é uma imunidade baixa deixar quente e úmido, né? Não deveria ser, a gente tem que estar sempre sequinho, né? Sim, e quem vai, por exemplo, vai para a praia e deixa o cabelo molhado e não seca. Deixa o cabelo molhado. Sabe aquelas micoses brancas que dá nas costas, que fica exatamente, você pede para o paciente soltar o cabelo, aonde está passando o cabelo está a micose, exatamente ali. Exatamente ali. Então, é por isso que eu quis fazer essa similaridade. Aonde está molhado e úmido, ou seja, as meninas que não trocam a calcinha, o biquíni, a parte de baixo do biquíni, os piás, os meninos e as meninas que vão dormir de cabelo molhado,
A fronha fica com ácaro. A fronha, daí depois, no outro dia, você pode até ir dormir com o cabelo seco, tá lá. E daí os cachorrinhos, a mesma coisa. Por isso que bate tudo que a doutora falou. Até com planta, né? Você vê planta, por que ela fica doente, né? Enche de água, fica naquele potinho, aguinha ali. Ninguém quer dormir com molhada, né? Ela quer água, ela quer sobreviver com a água, mas ela vai dormir, a planta vai dormir com aquela água ali, no frio que tá, né? Daí, no outro dia, começa a dar um monte de fumagira, né? Que seria aquela fumacinha que dá, começa a ficar amarela, começa a... Então, toda a vida... Tem os oportunistas, né? Interessante. A água é vida, mas na quantidade certa, no momento certo. Exatamente, não dá para deixar nada úmido mesmo. Porque é o seguinte, igual a gente já tá falando que os animaizinhos, às vezes, eles influenciam na pele humana. Tem uma outra... também doença, alguma doença, por exemplo, de eu encostar, seja animal em geral, tô falando não só cachorro, mas, por exemplo, em gato, às vezes até cavalo, mas assim, alguma coisa que a gente é transferível do cachorro. Eu acho que seriam essas dermatites causadas, né, por fungos oportunistas, sarna. Não, mas é muito... que além disso, a gente pega muito... Tem outras doenças, né? Nós pegamos muito pulga, alergia à pulga. Ah, sim. Uhum. Alergia à pulga. A pulga, então, por exemplo, olha só a situação. Às vezes chega a criança, eu tô falando muito de criança, né? Mas adulto também tem. Adulto também tem. Se uma pulga, só uma, pica você, essa lesão que começou de alergia vai mimetizar, ou seja, vai se multiplicar no corpo, sendo que não significa que cada lesão seja uma picada. Então, por exemplo, leva uma picada e de repente a criança parece como se tivesse dormido. Sem falar nas doenças que a pulga transmite picando sangue, que vai causar até verme, né? Mas é isso aí? Um carrapato, por exemplo, ele pode dar uma doença por ter chupado o sangue, ficado grudadinho ali, uma doença que vai dar problemas neurológicos seríssimos, tristeza parasitária, por exemplo. Uma sarna no ouvido, por exemplo, ela pode causar uma otite que vai ser decorrente pela vida inteira da pessoa, do cachorro, uma pulga, porvinha, né? Eu não sei como é o nome daqueles mosquitinhos. Explica esse negócio de pulga, porque é interessante, porque às vezes gato, já tem uma pulga no gato, mesmo tratando os caras. Se você der todo mês esses antipulgas de hoje em dia modernos, que tratam, você não vê pulga no teu bichinho. E nem carrapato, e nem nada que pode causar, né? E o verme que começa a desenvolver ali nas fezes pode ter sido porque a pulga picou, sabe? Então você pensa, de onde surgiu esse verme, né, nas fezes aí? Foi dentro do organismo que foi desenvolvido. Esses porvinhas que esses mosquitinhos, né, pequenininhos... Eu não consigo lembrar o nome, porque eu sempre chamo de pólvora. Mas ele é muito pequeno. A gente chama brincando de porvinha. Mas ele é muito pequenininho e eu falo que se o cão tá com antipulga... bom, desses mais caros, realmente. Geralmente é 50 para um cachorro de 10 quilos, né, por mês, assim. Mas se eles estão com, assim, tem uns que duram 3 meses até, né? Ou coleirinha. Coleirinha já funciona super bem, já não sai tão caro. 6 meses, 9 meses, gato tem que cuidar bastante com o tipo, tem que ser específico para gato, né? Não pode ser... Não é a mesma coisa. Porque eles são bem fáceis de se intoxicar. Mas... tudo, se você der um antipulga, ele vai prevenir de uma mosca sentar na orelha, vai prevenir de um porvinho vir e picar. E daí, mas como que eu vou prevenir ele de ser picado pelo porvinho? Se o porvinho está ali na grama, eu estou me coçando também. Se a gente passa repelente antes de prevenção, a gente não é picado. Assim como eles têm repelente para cão também. Mas se você der esses que vão por corrente sanguínea, eles nem chegam perto. Então, os medicamentos estão bem evoluídos para a gente ainda estar nessa, sabe? Agora, eu tenho uma pergunta. Mas eu concluí para você de uma forma. A gente sabe que a pessoa, quando vai coçar, né, a gente é picado por esses... Você ficou de procurar o nome do porvinho. Mas eu não achei. Não achou? Tá, enfim. Verdade. Esses mosquitinhos mini que a gente não vê picando, mas vê a coçada que dá depois... Quando faz isso no cão, a gente não percebe, porque eles têm pelos cobrindo e a gente não percebe, às vezes eles começam a morder.
E porque a coçada deles é com a boca. É raro que eles coçem, que nem eles Olha coçam a só, orelha, né? olha Com a pata só. de trás. Então eles coçam com a boca. Daí começa a ter uma infecção, uma ferida, ou começa a ficar uma dermatite úmida. Tudo por causa de um mardito porvinha. Tô até falando mardito, porque é É porvinha. mardito porvinha, não. Vem cá, mas eu tenho uma dúvida, doutora, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui devem ter. Quem tem cachorro com as orelhas mais compridas, como Os terriers, né? Que ficam terrier também, aqueles outros... O chihuahua, que é bem comprido, né? A orelha. e cachorros grandes que ficam fora de casa e as moscas no verão... Também é só dar essas medicações mensais, né? Se aplica uma vez Mas por para mês. mosca também? Tudo, tem os específicos para mosca, mas eu sou da seguinte opinião: se você está dando algum que é específico só para pulga, ou só para carrapato, ou só para mosca, qualquer um que você dê acaba atingindo todos esses Parasita mesmo. É incrível, sabe? Realmente está bem evoluído isso. Agora, E tem uns topicamente, específicos. existe topicamente Tem para orelha? Tópico, tem Doberman. Ah, sim, mas o Doberman, eles tinham antigamente o corte da orelha, então eles têm uma orelha comprida caída, então hoje em dia é proibido o corte, né? É proibido o corte de rabo, corte de orelha, isso é mais um problema de canil, porque eles cortam mesmo assim. Não Para sabia que deixar ela o tava Schnauzer, pronta. por exemplo, que nem o Billy há 14 anos, 15 anos atrás, podia, hoje em dia não pode. Eles têm uns rabinhos lindos, é mutilação, então não pode mutilar nada, nem orelha, nem bom que não rabo. A única pode. coisa que é permitido mesmo é castração por causa de todos os fatores que a gente Benefício. começou falando dos benefícios. Agora não tem um benefício cortar a orelha de um cão, não tem um benefício tirar o rabo dele, né? Tipo os Inclusive pitbulls, tem pontos de acupuntura ali muito importantes para a gente estimular. Um cão paralisado que nem o Billy, se ele tivesse o rabo inteiro, eu fazia estímulos de ponta de cauda que ajudariam muito ele na locomoção. Né? Na acupuntura a gente sabe que qualquer coisa que você retire, você está tirando... É mutilação, né? Com certeza, você está tirando alguns pontos primordiais do organismo para ele se equilibrar. Então, hoje em dia não é mais permitido, né, isso. Então, o Doberman não seria o caso, mas tem muitos terriers de orelha bem em pé, né? E eu acho muito interessante, porque esses casos das orelhas em pé pode ter o problema de mosca vir posar, os que moram fora, cachorro de chácara e tudo, mas não tem o problema que nem um cocker, que tem muito pelo, que tem muito abafado ali, e que daí dá muito problema de sarna, de fungo, de umidade, né? Então, toda essa parte... para eles, pela orelha ser exposta, que nem as nossas, né, facilita muito não ter esses tipos de problema. Agora, orelha que senta a mosca só vai sentar se tem alguma aberturinha, né? Então tem que estar sempre olhando, cuidando, para não ter nenhuma aberturinha, que daí não posa a mosca, não faz toda aquela miíase, né? Que já peguei muito invadindo até cérebro de cachorro. Gente, miíase é quando a mosca entra e deixa a larvinha dentro da pele do bichinho. Daí e tem miíase em ser humano. Então, eu já ouvi falar disso daí a gente já fez no muita ouvido, retirada. E a retirada é manual, uma por uma, você tira uma por uma. Você quer saber uma história? Mas é uma história que aconteceu no hospital de miíase. Eu estava de plantão no carnaval. E daí veio uma senhora bem humilde, e ela não usava calça, só saia, mas também ela não usava roupa de baixo, a calcinha, por conta do calor, porque ela era obesa. Ficava ventilando, né? Ficava ventilando. Só que ventilou demais. E daí a mosca entrou e nós tivemos que tirar as larvas de mosca da vagina dela. Não, já aconteceu muito com essas pessoas que dormem na rua. Isso. De acontecer, de chegar em UPA, em pronto atendimento, com as larvas comendo as regiões íntimas e tudo, porque não tem higiene, né? E aí é muito mais fácil de uma mosca chegar, né? No caso dessa senhora, provavelmente ela coçou, fez alguma abertura, né? Ou até mesmo se era abertura, né, dela mesmo, da própria vagina ali, né? Nossa, imagina. Ficou mais fácil ainda. Porque a mosca quer um lugarzinho umidozinho, grudentinho, para botar os ovos. E um outro caso que eu lembro, desculpa falar disso, mas que a gente está comentando de mosca, né? A gente está falando de procedimentos na pele com mosca, com bichos, né? Pois é. E era um paciente que ele estava internado numa clínica de recuperação para drogados. Então, o paciente estava internado, em recuperação.
E uma das terapias para ele fazer a recuperação era lidar na lavoura. Então ele ficava na lavoura para cuidar, só que ele usava uma camiseta mais curta e a calça caía um pouco. Então ficava uma parte da pele exposta em cima da nádega dele. Uhum. Vocês acreditam? Isso eu nunca vi mais na vida, mas eu vi miíase, ou seja, berne, ou seja, larva de mosca dentro da pele, em linear. A mosca teve o capricho. Várias moscas fizeram. Várias moscas. Mas fizeram num espaço de linha. No famoso cofrinho ali. No famoso cofrinho, só que em linha. Então, as moscas deixaram assim as larvas ali. Então, por isso que tem que tomar cuidado com repelente, tomar cuidado, porque às vezes sem perceber acaba acontecendo pernilonguinho, maruim. Você mal enxerga ele, né? E ele tem esse mau gosto de ficar nas gramas e toda hora que... Olha o pezinho na grama lá, ó. Lá em cima. Tá vendo? E aí você sabe que essa picada é uma picada de um mosquitinho. É o borrachudo, ó. Você mal viu e você coça, né? Coça de fazer uma ferida. Ele Agora dói imagine muito, um cão que Coça sente demais. a mesma dor que você, da coçada, que também não viu o que foi, a gente também não conseguiu ver. E daí ele começa, em vez de coçar com a mão, ele começa a morder, né? Porque é uma coceira insistente, boca, né? A ferida tá ali. E daí você pensa assim, nossa, ele tá com algum problema grave de pele. Ali, ó. A gente chama isso de Ali- butuca lá na minha terra. Não. A butuca é uma grande, que também dá a mesma dor do porvinho, só que um pouco mais intensa. É facada, né? Mas veja ali, ó, a família diz que foi picada por carrapato após passeio pelo zoológico. Então, ou seja, se você for ficar exposto de animais, pode você tem que E uma coisa importante da tua pele, né? que tem que tomar cuidado, assim, se vai coçar a perna, tá vendo aquela perninha ali de cima como tá lá em cima? Aqui, né? Exato. Olha como os vasos sanguíneos estão bem próximos de cada Isso picada daí já é disso. cicatriz, viu? Isso daí já é antigo. Não é no dia da picada, eu acho, né? Tem algumas ali que estão abertas e outras são só as manchinhas. Tem umas que ficam para sempre, né? Essas manchinhas. Pois é, mas a minha preocupação muito grande em que as pessoas não fiquem se coçando e sem se cuidar é entrar a bactéria dentro de um vaso sanguíneo. Aberto daí. Entrou bactéria dentro de um vaso sanguíneo, aí pode, de uma situação dessa, virar uma erisipela, uma celulite, porque a gente chama celulite adiposidade da perna de mulher, mas celulite, do ponto de vista médico... É tudo que é inflamação de pele, né? Exatamente, a infecção da bactéria embaixo da pele. E pode fazer bolha. E daí essas bolhas são curadas somente em hospital. Isso você pode botar uma... Não, e é muito importante. Você pode colocar uma imagem de erisipela, por favor? E o mais importante disso que a Vanessa está falando é que em cães a gente só vai ver depois de uma ferida. E daí a gente não sabe que foi um pernilongo, como que é? Muriquim? Não. Macurim. Maruim. Não, maruim é camarão. Você não viu, então foi no passeio, foi na grama. E daí até você descobrir que aquela ferida enorme que ele fez por causa das bactérias da boca dele, de tanto morder, ser por causa que então era melhor você ter prevenido, dando o antipulga da sua preferência mensalmente. Então, esse caso de erisipela que a gente estava comentando é a respeito, assim, você perguntou se isso pode matar. Pode matar sim, porque ele afeta o rim. Então, a bactéria da pele vai direto para o rim e lá faz uma insuficiência renal. Então, veja, começa de um passeio... Sangue, Olha só, eu ouvi falar mais ou menos disso, mas eu não sabia que com o bicho, com a picada aberta, eu não sabia disso daí. Começa de um passeio no zoológico, daí tem a picada, daí coça, daí põe a bactéria vai no sangue, o sangue faz erisipela e acaba num hospital. É muito comum isso acontecer. É importante porque cuidar. De uma picada que você passa a tua unha, que você tá ali no zoológico no meio, né, qualquer sujeira. E outra coisa também que a gente comentou sobre animais que eu ia comentar, tem uma doença também que acontece muito com gatos, que você quer falar de gato de vida livre, eles
nos altos das árvores, onde tem umidade também, eles podem pegar algumas bactérias que podem passar, que são zoonoses. Então, acontece muito em gatos que têm essa vida livre, que vão roça, e voltam em casa e dormem na cama, e daí podem passar, né? Então, a gente tinha uma regra lá em casa. Quando a gente teve muito gato, às vezes, quando o gato era livre, a gente deixava ele pra fora de casa. Aí, quando o gato... A gente teve esses dois gatos, o mais selvagem e o mais interno, né? E o mais selvagem, olha que coisa bizarra, ele trazia, às vezes, tem tipos de gato, ele trazia a comida dele pra gente ver. Aí ele trazia o rato, assim, uns pássaros, ele pegava no meio do mato um bicho e trazia pra gente. Mas eu vou te contar, a minha mãe tinha um gato, ela saía, é uma gata, ela saía, caçava o rato, exatamente a mesma história, e levava de presente pra minha mãe um rato morto. Olha só o que eu trouxe de presente pra você. Meu Deus, que Porque coisa. na cabeça deles eles pensam que a gente não caça nada. Eu li sobre isso, Eles acham que a gente nossa, esses caras estão aí. Tadinho, vou deixar comida pra eles. ele. Eles são independentes mesmo, né? Gente, comida eles não precisam. Vou avisar vocês aqui, a gente tá chegando no fim, né? Mas vamos. A saideira, as últimas perguntas. A última pergunta. Então, a última. Tá, pode fazer, doutora. Não, você pode fazer, eu já fiz bastante. Você já fez bastante, tá. Não, então pra fechar mesmo, eu acho que eu não tenho pergunta, assim, agora que eu tava vendo aqui, eu já falei tudo, eu fiz um roteiro grandão aqui, mas a minha pergunta principal era a questão igual você falou, do veterinário junto com o médico, né? Isso é muito interessante. Na verdade, é mais uma constatação, eu aprendi aqui, né? Hoje em dia se a o gente SUS tem também, né? Veterinários no Sistema Único. Pois isso que eu queria perguntar, o SUS tem veterinário? Agora já tem. Isso é uma lei nova, assim, que é questão de saúde pública, né? Sim. Ter essa saúde animal junto. Já tem muitas pessoas que trabalham como veterinário em frigorífico, nessa parte de questão de alimentos mesmo, né? Mas na convivência com o pet agora também tem. Tanto que na pandemia era serviço essencial e ficou aberto. Né? Essencial. Mas é isso, né? Acho que é isso, muito obrigada, doutora, por ter vindo. Obrigada por suas tantas perguntas. Muito. Não, mas foi muito bom, igual a gente estava falando aqui, a gente aprendeu bastante. Quero agradecer mesmo a vinda aqui no podcast da doutora, né? Então, do Veio de Vida Podcast. Estou à disposição sempre. Nós aproveitamos muito, tenho certeza que quem está nos assistindo também. E nós gostaríamos agora de agradecer aos nossos patrocinadores. Ótimo. Aos nossos patrocinadores do podcast Veio de Vida, ao Trianon Residência Hotel. Ele é fenomenal, esse hotel no centro de Curitiba, com toda a mordomia de um hotel. Você pode viver curtindo muito no centro, do lado da rua 24 horas. E também CRA Empreendimentos, que é responsável presenteando Curitiba com muitos empreendimentos lindos, como Landscape Ecoville, Landscape Cabral, Visionist, apartamentos maravilhosos. Vocês podem até conferir ali no Instagram do RA Empreendimentos. E finalizando a nosso One Way Production, que nós podemos, você pode falar a respeito da One Way? Que nós temos a nossa rede de podcasts, né? Daí a gente, o One Way Productions tem a rede One Way Podcasts, que são alguns podcasts, mas principalmente nós temos o V de Vida agora que está nesse momento. Aí nós temos também outros podcasts que estão numa estrutura parecida, mas o foco é fazer o máximo de podcasts, mais informações nichadas possíveis. Isso é muito legal. Então esse é o foco da nossa produtora e também outras produções também que a gente produz, tal, desde casamento, fotografia, mas também produções de videoclipe, produções de design também. Isso aí a nossa produtora faz. E os bastidores aqui também. É isso aí, estamos aqui fazendo. Eu tenho que te perguntar também, doutora, para fechar mesmo, as suas redes sociais. Se você quiser, pode divulgar. Mas é tudo muito amador, tá? Um dia eu tenho que resolver isso, mas tudo bem. Paola Perini. Okay. Com E no final, porque muita gente acha que é Perini, mas é Perinê. Paola Perinê. Tá. Perinê. P-E-R-I-N. Ai, muito obrigada. Mas tá aparecendo aí, pessoal, e a gente vai comentar lá no Instagram também, é marcar a doutora. É isso aí, né, pessoal? Isso aí, uma ótima noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Boa noite, Juba. Boa noite. Um V de vida a todos.